Imagine caminhar por um caminho familiar, um lugar que você conhece como a palma da sua mão. O sol está se pondo, as sombras se alongam e, de repente, o mundo ao seu redor silencia. Não há mais canto de pássaros, não há vento nas árvores, apenas um vazio absoluto. Em um piscar de olhos, você deixa de existir para este mundo. Este não é o roteiro de um filme de terror, mas a realidade aterrorizante por trás de milhares de casos documentados de pessoas que simplesmente evaporaram no ar. Bem-vindos a uma investigação profunda sobre o fenômeno que chamamos de vácuo das almas. Hoje, exploraremos os desaparecimentos impossíveis, aqueles onde as leis da física parecem ter sido suspensas, deixando para trás apenas perguntas sem resposta e um rastro de mistério que desafia a lógica humana e a ciência moderna. O que acontece quando o espaço entre as dimensões se abre? O conceito do vácuo das almas sugere a existência de pontos cegos em nossa realidade, zonas onde a malha do espaço-tempo é fina ou instável. Investigadores de fenômenos inexplicáveis acreditam que esses vãos podem se abrir espontaneamente, agindo como um vácuo que suga qualquer matéria orgânica próxima. Diferente de um sequestro ou um acidente geográfico, no vácuo das almas não há evidências físicas. Cães farejadores perdem o rastro abruptamente no mesmo ponto, como se o alvo tivesse simplesmente alçado voo ou se desintegrado atomicamente. Não há pegadas, não há restos de roupas, apenas um silêncio opressor que paira sobre o local do desaparecimento. Testemunhas que estiveram perto dessas zonas relatam uma sensação de desorientação extrema, uma pressão nos ouvidos e a visão de uma névoa densa e brilhante que parece ter consciência própria, espreitando nas bordas da nossa percepção. Um dos casos mais emblemáticos que sustenta essa teoria ocorreu em 1915, durante a campanha de Gallipoli na Primeira Guerra Mundial. Testemunhas de um regimento vizinho relataram ter visto uma nuvem estranha, de cor cinza metálica, descendo sobre uma colina onde o regimento real de Norfolk avançava. Centenas de homens marcharam para dentro dessa névoa espessa e, quando a nuvem se dissipou minutos depois, a colina estava deserta. Nenhum soldado foi encontrado, morto ou ferido. Após a guerra, esperava-se que fossem prisioneiros, mas os registros inimigos nunca mencionaram sua captura. Eles simplesmente deixaram de existir no plano material. Este evento histórico permanece como um dos maiores desaparecimentos em massa da história, sugerindo que o vácuo das almas pode se manifestar em escalas coletivas, capturando não apenas indivíduos isolados, mas grupos inteiros em momentos de alta carga energética ou caos. Muitas vezes, esses desaparecimentos ocorrem em locais específicos conhecidos como zonas de silêncio. Em parques nacionais ao redor do mundo, há registros de pessoas que somem a poucos metros de seus companheiros de trilha. Em um segundo eles estão lá, e no próximo, o vácuo os reclama. O que intriga os especialistas é a seletividade desses eventos. Por que algumas pessoas são levadas e outras deixadas para trás? Alguns teóricos propõem que certas frequências cerebrais ou estados emocionais podem sintonizar o indivíduo com a frequência da fenda dimensional. É como se a realidade fosse uma transmissão de rádio. Por um breve momento, a pessoa saísse da nossa estação e entrasse em uma frequência de silêncio absoluto. Aqueles que foram encontrados após breves desaparecimentos relatam que o tempo passou de forma diferente para eles. Minutos para nós foram horas ou dias para eles, passados em um lugar cinzento e sem som. A física quântica oferece uma perspectiva fascinante, embora assustadora, sobre o vácuo das almas. De acordo com a teoria dos muitos mundos, existem infinitas realidades sobrepostas à nossa. Normalmente, essas realidades são isoladas, mas anomalias geomagnéticas ou flutuações de energia podem criar pontes temporárias, conhecidas como buracos de minhoca microscópicos. Se uma pessoa caminhar exatamente pelo ponto onde essa ponte se formou, ela pode ser transportada instantaneamente. No entanto, o termo vácuo é usado porque, na maioria das vezes, o transporte não parece ser para um mundo habitável, mas para um estado de limbo. Cientistas que estudam o magnetismo da Terra notaram que muitos desses desaparecimentos coincidem com picos inexplicáveis de atividade eletromagnética em áreas remotas, sugerindo que o planeta possui um sistema de drenos invisíveis que se abrem e fecham sem aviso prévio, devorando o que encontrarem pelo caminho. Na Romênia, a floresta Oia Bacio é famosa por ser um epicentro desse vácuo.
Conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia, a floresta é o lar de árvores com formas retorcidas e uma clareira circular perfeita onde nada cresce. Moradores locais evitam a área há séculos, alegando que aqueles que entram podem nunca mais retornar ou voltarão mudados, com memórias fragmentadas. Relatos falam de pessoas que entraram na clareira e sentiram um puxão invisível, como se o ar estivesse tentando sugá-las para cima. A teoria do vácuo das almas sugere que lugares como Oiabaciu são cicatrizes na nossa realidade, furos permanentes na tapeçaria do mundo por onde o lado de fora vaza. Nessas zonas, a gravidade se comporta de maneira errática e bússolas giram sem controle, sinalizando que a ordem natural foi substituída por algo muito mais antigo e sinistro. Um aspecto recorrente nos relatos de sobreviventes ou testemunhas de quase desaparecimentos é o chamado efeito Oz. Trata-se de uma súbita e absoluta privação sensorial. O som desaparece como se alguém tivesse apertado o botão de mudo no universo. O ar torna-se denso, estático e muitas vezes adquire um cheiro de ozônio ou enxofre. Testemunhas descrevem que o ambiente parece se tornar uma fotografia bidimensional, perdendo a profundidade. É nesse estágio de transição que o vácuo se manifesta. Se a pessoa não conseguir sair dessa zona de influência imediatamente, ela é apagada. Esse fenômeno indica que o desaparecimento não é apenas uma viagem física, mas uma alteração na percepção da consciência. O vácuo das almas pode ser um mecanismo de defesa da própria Terra ou, talvez, um predador dimensional que se alimenta da energia vital de seres sencientes, deixando apenas o vazio para trás. Existem histórias perturbadoras de pessoas que caíram no vácuo e retornaram anos depois, sem ter envelhecido um único dia. Um caso famoso narra a história de uma mulher que desapareceu em uma caverna durante uma caminhada e foi encontrada no mesmo local semanas depois. Para ela, apenas alguns segundos haviam se passado. Ela descreveu ter visto as pessoas ao seu redor se movendo como borrões de luz em alta velocidade, enquanto ela estava presa em um estado de estase. Isso sugere que o vácuo das almas pode ser uma dobra temporal. Aqueles que desaparecem podem não ter ido para outro lugar, mas estão presos em um agora eterno, invisíveis e intangíveis para nós, mas ainda ocupando o mesmo espaço geográfico. Eles se tornam fantasmas do presente, gritando por socorro em uma frequência que nossos ouvidos não conseguem captar, enquanto observam o mundo continuar sem eles. A ciência forense tradicional falha miseravelmente diante do segredo do sumiço impossível. Quando investigadores chegam ao local, não encontram luta, nem sangue, nem pistas. Em alguns casos bizarros, as roupas da pessoa são encontradas dobradas ou espalhadas em um círculo perfeito, mas o corpo sumiu. É como se a matéria biológica fosse mais suscetível ao vácuo do que objetos inanimados. Alguns pesquisadores de vanguarda especulam que nosso corpo é mantido coeso por uma assinatura energética única, e que o vácuo das almas atua desestabilizando essa assinatura. O resultado é a dispersão das moléculas no éter. O que resta é uma ausência que dói, um vazio na vida das famílias que nunca terão o encerramento de um funeral, apenas a eterna esperança de que, talvez, a fenda se abra novamente e devolva o que levou de forma tão arbitrária e cruel. Ao final desta jornada pelo desconhecido, somos forçados a admitir que o mundo é muito mais estranho do que nossos livros didáticos sugerem. O vácuo das almas permanece como um lembrete de nossa fragilidade diante do cosmos. Se são falhas na simulação, portais para outras dimensões ou fenômenos naturais ainda não compreendidos, a verdade é que pessoas continuam sumindo. O segredo do sumiço impossível pode nunca ser totalmente revelado, pois aqueles que possuem a resposta estão do outro lado do véu, em um lugar onde o tempo não existe e as vozes não têm som. Enquanto caminhamos por florestas, montanhas ou mesmo pelas ruas da cidade, devemos nos lembrar de que a realidade é apenas uma pele fina, e que logo abaixo dela, o vácuo aguarda, faminto por almas que se aventuram perto demais do inexplicável. Mantenha os olhos abertos e nunca ignore o silêncio repentino. O mistério do vácuo das almas continua a desafiar a humanidade. Se você se interessa por enigmas sem explicação e quer descobrir mais segredos ocultos do nosso mundo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Sua curiosidade é o que move nossa busca pela verdade. Até a próxima investigação.